Agora, o mandamento de Paulo, irmãos, é muito claro. O homem que cobre a sua cabeça, e aí, mais uma vez, Paulo não está se referindo, né, ao cabelo, porque se ele se referisse ao cabelo, ele teria que explicar, então, por que havia no judaísmo um voto de nazireado, né? Ele não fala nada contra esse voto, né? Por quê? Porque ele não está falando de cabelo, ele está falando de uma cobertura que vem por cima do cabelo, né? Ele fala claramente: o homem que se cobre desonra sua cabeça se for orar com uma cobertura. Então, se você vai orar e está com um chapéu, se você vai orar e está com um boné, você desonra a sua cabeça, né? E se você entender que essa desonra é a mesma palavra que ele está usando aqui para a desonra da mulher ao não usar o véu, e que isso é comparável à vergonha que ela tem em ser comparada a uma prostituta cultual ou uma adúltera, então você tem aí a gravidade que é o homem cobrir a sua cabeça na hora de orar. Então tem muita gente que gosta de usar o boné. Isso é grave. Pela palavra aqui, isto é grave, tá? Mas Paulo não cobria a cabeça, queridos. Como Paulo podia cobrir a cabeça para orar se ele manda que o homem não cubra a sua cabeça? É claro que ele não cobria a sua cabeça. E é claro que isso era uma ordem generalizada. Ué, hoje, se vai um homem lá no Muro das Lamentações, se ele é um judeu ortodoxo, ele é obrigado a cobrir a sua cabeça, né, pela tradição judaica. Ou ele usa o kippá, ou usa o talit, que é um xale de oração moderno judaico, né? Então, como é que você explica isto? Paulo, queridos, de fato, ele rompe, né, com a tradição judaica nesse sentido. Ele nos mostra que Deus aqui tem um patamar mais elevado para a igreja, né? Mais elevado para a igreja do que a cultura e a tradição judaica. Porém, uma coisa tem que ficar clara: essas cenas todas que nós vemos, né, de Jesus chegando e cobrindo a cabeça para orar, essas cenas todas que nós vemos, né, deles com a cabeça coberta para orar, tudo isto são representações modernas, tá? O que acontece? Esse xale de oração, né, que hoje se chama talit, não é o mesmo talit que eles usavam nos tempos bíblicos. Aí é interessante, né? Você vê lá em Mateus 9, 20 e 21, a palavra nos diz assim: eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou a borda da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Por quê? Né? Primeiro, são duas coisas, né? Ela sabia da palavra que dizia que se tocasse a orla do manto, né, da veste do sacerdote, poderia ser curada. Mas, no caso dela, era complicado porque ela é impura, né? E, né, em condições normais, ela, uma mulher impura, tocar na veste do sacerdote, ela seria morta por conta disso. Mas, na orla, né, da veste dos judeus, eles colocavam ali franjas. Eram 4 franjas, o tzitzit, que eles chamam, né? Eram penduradas à margem da roupa. E o que ela tocou foi essa franja, né, da roupa. Eles colocavam essas franjas na roupa em cumprimento de Números, capítulo 15, verso 38 a 41. Mas, né, essas pontas que eles colocavam no seu talit. O talit, naquela época, não era um xale de oração, era um manto que eles usavam, né, sobre, né, a sua vestimenta.
Então, este manto era usado habitualmente no dia a dia deles. Era uma peça de vestuário exterior, né, com as franjas, né, e se assemelhava muito ao que os beduínos usam, né, que é um abaiá, né? O abaiá era um manto que permitia que eles se protegessem dos elementos, vento, poeira, sol. Então eles usavam no dia a dia, né? Quando o sol era muito forte, eles podiam inclusive cobrir sim a sua cabeça na sua jornada. Então é uma forma de proteção. Depois que os judeus eles foram Jerusalém foi destruída, depois que o templo foi destruído, os judeus foram dispersos, eles acabaram se contaminando, né, com costumes de outros povos. E o talit deixou de ser uma roupa que se usava por cima, né, um pouco mais fina em relação ao que é o abaiá, mas que se usava por cima, né, da veste, era um tipo de um manto, e passou a ser um chale de oração. Mas isto já é uma concepção mais moderna, que é posterior aos tempos de Cristo. Nos tempos de Cristo, eles só usavam isso como cobertura quando era para se proteger dos elementos. Eu acredito que seja muito difícil que Jesus tenha entrado no templo para orar usando aquilo sobre a cabeça. Ele poderia usar sobre a sua veste, mas não sobre a sua cabeça, né? E aí entra a ordem que Paulo fala aqui. O homem, para orar e profetizar, ele deve estar com a cabeça descoberta. Agora, o que é mais importante para nós, queridos? É nós conservarmos uma cultura que é uma cultura moderna, ou nós conservarmos a palavra de Deus, ou nós conservarmos o que é o mandamento claramente dito pelo apóstolo Paulo. Paulo não cobria sua cabeça na hora de orar, de buscar a Deus, de cultuar. Ele cumpriu o que ele mesmo ensinava. E o que ele diz, inclusive para nós: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo também não cobria sua cabeça. Senão, Paulo não poderia falar isso dessa maneira. Então, queridos, essa concepção de que ele está orando ali com a cabeça coberta é uma concepção moderna. É uma concepção que só surge depois, né, que os judeus, depois dos anos 70, anos 135, quando Jerusalém é definitivamente destruída e então o povo judeu é definitivamente disperso, e sobre aquela cidade é construída uma cidade romana chamada Aélia Capitolina. Então é posterior a este tempo todo. É uma concepção muito mais moderna, né? Então quando você vê, né, ele se cobrindo, né, com chale de oração, ou com o quipá, pelo menos, no Muro das Lamentações, você pode saber que tudo isto são peças modernas, da cultura e do entendimento moderno, porque o mandamento bíblico é claro: o homem não deve cobrir a sua cabeça. Por quê? Por causa de alguma cultura? Não, porque ele é a imagem de Deus. Mas pastor, ele não tem que ter reverência? Ora, a reverência que ele deve ter é obedecer à palavra de Deus, e não fazer de acordo com o que ele imagina. Eu tenho que temer a Deus, então eu vou cobrir aqui. Ora, aí, queridos, né, para o homem, eu creio que funcionam as palavras de 2 Coríntios 3,14, que falamos aí recentemente, né? O véu para o homem, assim como o véu de Moisés, ele é cancelado, ele é abolido nesse caso.